Muito bom dia, seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conta comigo, está no ar nesta madrugada de tempo pascal, que alegria. É o tempo mais feliz da igreja porque é o tempo em que nós celebramos a razão da nossa fé. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. E por isso nós olhamos para este dogma, para este mistério, que é o centro da nossa fé e que dá alegria e força a cada um de nós para nos levantarmos todos os dias. Cristo venceu a morte, Cristo derrotou todo o mal e com ele nós também rimos na cara da morte, né? O apóstolo Paulo vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cristo, vitorioso e vencedor, também deseja comunicar a você a alegria da sua vitória e a força da sua ressurreição. Por isso, nesse dia que amanhece, que também a alegria da ressurreição do Senhor, que aconteceu de madrugada, entre na sua casa, no seu lar e no seu coração. É bonito que a gente reze de madrugada. Se durante a quaresma nós rezávamos de madrugada, porque é um horário bom, um horário de combate, um horário de fortalecimento, no tempo pascal, o rezar de madrugada nada mais é do que um abrir-se à alegria e à força da ressurreição que aconteceu de madrugada. Então, que a alegria da ressurreição esteja na sua casa. Quero rezar com você e por você. Mande para mim as suas intenções, os seus pedidos no 0800 545 5900 ou também via WhatsApp no DDD 11 91301 1967 e ainda no nosso site juntos.redevida.com.br. O Senhor esteja com você e que assim como o ressuscitado entrava no cenáculo desejando a paz aos seus discípulos, eu quero começar o Conta Comigo nesse tempo pascal desejando a mesma coisa, que a paz do Senhor ressuscitado esteja com você, esteja com a sua casa, esteja no seu espírito nessa madrugada que começa. E vamos agora então começar o nosso programa do jeito certo. Um dos dois lugares onde o ressuscitado continua se manifestando na sua igreja é na palavra proclamada. A palavra de Deus comunica a força, comunica a graça do ressuscitado. É a voz do ressuscitado que fala conosco e ilumina o nosso dia a dia. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu material de anotação e vamos juntos começar o nosso Conta Comigo, a nossa madrugada de bênção e de oração, escutando o ressuscitado que vai nos falar na palavra de hoje. Vamos juntos agora começar o Conta Comigo, ouvindo o Evangelho, para que a palavra de Deus seja luz para os nossos passos e lâmpada de alegria e segurança para o nosso caminho. Me acompanhe. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para sua casa. Vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. João 21, 1 a 14. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse, eu vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde e comei.
Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, ainda na semana passada, no dia da Vigília Pascal, a missa mais importante do ano, nós escutávamos o evangelista São Mateus narrando o episódio da ressurreição do Senhor. Quando Maria Madalena, junto com as outras mulheres, foi ao túmulo ainda bem cedo de madrugada, viu um anjo que fez a pedra do túmulo rolar. E o anjo sentou-se em cima da pedra do túmulo e disse: Por que procurais o Senhor aqui? Ele não está entre os mortos, ele ressuscitou. Ide dizer isso aos outros discípulos e também procurai o Senhor na Galileia. Saindo correndo do sepulcro, Santa Maria Madalena encontrou o próprio Senhor, que disse a ela: Não tenhas medo. Ela se alegrou por ver o Senhor e escutou da boca dele: Dizei aos meus irmãos que me procurem na Galileia. Lá vós me vereis. É tudo o que tenho a dizer-vos. Ou seja, eles estavam em Jerusalém. E o Senhor pede que eles voltem ao princípio de tudo, voltem ao primeiro amor, voltem ao começo do seu chamado, a Galileia. De fato, dos 12 discípulos, 11 eram galileus. Apenas Judas era da região da Judéia. Todos os outros 11, a começar de São Pedro, seu irmão André, também os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Natanael, Simão e os outros discípulos, todos eram galileus. Foi no meio, na margem do mar de Tiberíades, do mar da Galileia, que o Senhor passou chamando os seus primeiros discípulos, que estavam dedicados às pescas dos peixes, e o Senhor lhes prometeu: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Todavia, a região da Galileia já era chamada lá pelo profeta como região da Galileia dos pagãos. Era uma região distante de Jerusalém, onde se centralizava o culto da religião judaica, e era uma região de passagem. Como você tinha uma longa distância do templo de Jerusalém, os galileus eram vistos todos como pecadores. Lá você tem a presença de sinagoga, mas não tem o templo. E para se purificar de pecado era preciso o templo. Logo, os judeus que moravam na região da Galileia eram vistos como pecadores, como pagãos e também como pessoas impuras. Tinha muita passagem de estrangeiros. Logo, a região da Galileia não era uma região bem vista. E é justamente ali que Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos e manda que eles voltem para lá. Depois da sua ressurreição, a igreja é chamada a não ficar na segurança de Jerusalém, mas a abrir-se como mistério e instrumento de salvação para todos os povos. Por isso que eles têm que voltar para a Galileia. Eles não têm que ficar presos no meio dos judeus, no meio da religião, mas Cristo ressuscitou para todos, para reunir os filhos de Deus dispersos. E voltar à Galileia também significava voltar ao primeiro amor. E os discípulos voltam para a Galileia. Mas aí você percebe, meus irmãos, que durante 50 dias, os discípulos ainda não haviam compreendido, assimilado direito as Escrituras segundo as quais o Senhor devia ressuscitar dos mortos. É um processo. Durante todo esse tempo pascal, nós vamos acompanhar as diversas aparições do ressuscitado. E por que elas são necessárias? Para que o próprio Senhor Jesus possa assentar na cabeça dos seus discípulos a ideia e a certeza da sua ressurreição. Ele constitui os seus apóstolos como testemunhas da ressurreição. Não era à toa que no primeiro domingo da Páscoa, a primeira leitura da Santa Missa nos mostrava Pedro diante dos judeus, tomando a palavra e dizendo: Jesus, a quem os sumos sacerdotes mataram e pregaram numa cruz, Deus Pai o ressuscitou. E nós somos testemunhas de que Ele está vivo, porque nós comemos e bebemos com Ele. Ele não quis aparecer a todos, mas apareceu a nós, aos 11, suas testemunhas. Logo, os discípulos, os apóstolos, o colégio dos 11 é escolhido para testemunhar no mundo a força da ressurreição. Eu dizia na minha homilia domingo de Páscoa, dos 12 apóstolos, porque depois que Judas se mata, mais tarde, no livro de Atos dos Apóstolos, vão eleger Matias para poder compor o número dos 12. O Espírito Santo vem justamente quando o número dos 12 está composto.
E aí, quando você tem o Colégio dos 12 composto, somente São João morreu de causas naturais. Todos os outros morreram martirizados. Por quê? Porque através do seu sangue derramado, eles testemunharam. Ninguém ia derramar o sangue por causa de um fantasma, por causa de uma fábula, por causa de um conto, por causa de um guru, por causa de uma história para boi dormir. Eles derramam o sangue para testemunhar. Nós vimos Cristo ressuscitado. Agora, voltamos com eles para a Galileia. E aí você percebe, porque automaticamente quando a gente vê os discípulos pescando e Jesus na beira do mar, nós lembramos do primeiro milagre. Quando eles tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram nada, Jesus entra na barca e manda que se lance as redes. E porque lançam as redes, a barca se enche quase a ponto de romper. Agora de novo o ressuscitado aparece, só que ele não está dentro da barca. Ele fica na praia, observando a barca que está ali no meio do mar. E ele é quem dá a ordem: lançai a rede do lado direito da barca. E a barca quase se afunda, porque a rede pesca 153 grandes peixes. Qual é o significado disso tudo? A barca que está no meio do mar e Cristo que está em terra firme representa uma nova forma da presença do ressuscitado mediante a sua igreja. A barca no meio do mar é a igreja que caminha nesse mundo, aflita, em altos e baixos, com perseguições e com sucessos, com vitórias e derrotas, e o ressuscitado em terra firme representa Jesus que do céu acompanha a sua igreja de uma nova maneira. É através da obediência à palavra dele que a igreja, lançando as redes, consegue fazer a sua missão. Se vocês perceberam, são 153 grandes peixes que enchem a rede e a barca quase vira. Mas esses 153 grandes peixes representam as 153 nações conhecidas naquela época. O que significa que a missão da igreja é anunciar o evangelho a todas as criaturas. O lado direito da barca, portanto, o lado direito da igreja, representa também o lado direito de Cristo. A igreja nasce daquele lado direito perfurado. Na sexta-feira santa, às 15h, o centurião Longino perfurou o lado direito de Jesus crucificado. E daquele lado perfurado, jorraram sangue e água. Ali nasce a igreja. Cada um dos sacramentos que nós recebemos nada mais é do que pela força e potência do Espírito Santo, do que a água e o sangue que saíram do lado aberto de Cristo, lavando a vida de cada homem e de cada mulher, até que o Senhor volte. Olhando, portanto, para esse evangelho, depois da explicação teológica, depois da explicação exegética, nós trazemos isso também para uma explicação espiritual, aplicar essa palavra de Deus para a nossa vida. Pedro volta para a Galileia não para encontrar o Senhor. O Senhor ressuscitado mandou que eles voltassem, mas quando Pedro chega até a Galileia, vocês percebam que Pedro tem a tentação de remoer o passado, de voltar ao passado. Eu vou pescar. Eu não sei se Jesus ressuscitou, eu não sei como é que vão ficar as coisas daqui para frente, eu quero chutar o pau da barraca, eu estou sem fé, eu estou desanimado. E a vergonha, né, gente? Ele negou Jesus 3 vezes, da quinta para a sexta-feira santa. E a vergonha? Pedro, nesse evangelho, representa também a mim e a você, que diante das decepções e frustrações da vida, também temos a tentação de muitas vezes olhar para trás e querer remoer as coisas que se passaram. Ah, não deu certo? Então eu vou cruzar os meus braços, vou voltar para trás e chega. Vou voltar para trás, vou desanimar, esqueço de ir para frente, desanimo dos meus planos, desanimo das coisas que Deus tem para mim. Quantas vezes nós desanimamos e esquecemos das obras que Deus começou a realizar? Mas eu digo uma coisa para você, Deus não começa uma obra para deixar inacabada. Muitas vezes quem deixa a obra inacabada somos nós. Deus não volta atrás. Deus não falha e quando Deus começa a realizar alguma coisa, Deus vai até o fim. Pedro voltou para trás como se a obra de Jesus fosse deixada inacabada. Eu vou pescar. Esse eu vou pescar significa eu vou voltar ao meu passado. Eu vou voltar onde eu tenho segurança, eu vou voltar onde eu tenho terra firme, eu vou voltar àquilo que eu sei fazer. Mas o Senhor não nos chama para ficar parados em terra firme e segurança. O Senhor nos chama para ir além. O mesmo Jesus que um dia disse para ele, lançai as redes para a pesca, eu farei de você pescador de homens, é o mesmo Senhor que também se aproxima dele envergonhado e fala para ele de novo, lance a rede.
Assim como o Senhor, lá no começo de tudo, mandou Pedro lançar a rede, volta hoje de novo, mesmo depois da negação, e fala: lance a rede. Eu não sei qual foi a sua falha, eu não sei qual foi o seu desânimo, eu não sei qual é a coisa que hoje está te prendendo, te fazendo desacreditar, mas como o Senhor falou para Pedro, fala para mim e para você: lance a rede, ou seja, faça a sua parte, acredite, vá longe, vá adiante. Eu não te chamei para você ficar preso na segurança, eu não te chamei para você olhar para trás, para frente. Percebam que as 3 negações de Pedro não desfizeram, não desmoronaram, não desmantelaram o projeto de Jesus para ele. Se por 3 vezes Pedro negou, mais para frente, por 3 vezes o Senhor vai perguntar para ele: você me ama? Você me ama? Você me ama? E apesar das respostas de Pedro, Jesus vai repetir 3 vezes também: apacenta os meus cordeiros. O que quer dizer isso? Mesmo que eu saiba que você tenha me negado 3 vezes, um dia eu te pedi para você apacentar meus cordeiros. E apesar da tua infidelidade, eu continuo fiel e eu não volto atrás naquilo que eu quis para você. Deus é fiel, Deus não muda. As promessas de Deus não se desmantelam. Então, apesar de você talvez, às vezes, ter caído no seu matrimônio, às vezes você ter sido infiel, você ter sido desanimado na sua paternidade, na sua maternidade, você ter sido infiel na sua fé, Deus não volta atrás naquilo que Ele quer para você. Tem uma música do Frei Gilson que fala: quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Pedro pensava que estava fracassado. E foi justamente quando ele voltou para a sua experiência de fracasso que Jesus foi bem ali onde ele estava e disse: o que você está fazendo aí? Hoje o Senhor também vem visitar você, vem visitar a mim, que às vezes queremos largar tudo e voltar para trás para dizer: o que você está fazendo? Não é aí que eu te quero. Levanta a cabeça. Eu não me envergonho de você. E aquilo que eu comecei a fazer na sua vida, eu vou terminar. Como São Pedro, permitamos-nos hoje encontrar pelo ressuscitado, que chega até nós nas experiências de fracasso, para mostrar para todos nós: eu estou com você, eu nunca te virei as costas, eu vou te levantar e eu vou te levar adiante, para frente. Quando a gente se abandona e se entrega, Deus nos leva a lugares onde a gente nunca imaginou. Que essa palavra te abençoe e te ilumine e que a força do ressuscitado esteja com você nesse dia. Amém. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, filho, segue a lei. Hoje nós vamos conhecer a história de um homem que transformou a educação em missão. São João Batista de La Salle entendeu que a educação é transformar vidas e dedicou a sua missão em ajudar os professores e abrir caminhos para quem mais precisava. Um exemplo que nos ensina que os talentos que Deus nos dá podem transformar o mundo. Vamos conhecer um pouco mais da história desse grande santo através desse VT. Os professores de todos os tempos e lugares não poderiam ter um padroeiro melhor que São João Batista de La Salle. Primogênito de 10 filhos, órfão de ambos os pais aos 21 anos, teve que cuidar dos irmãos em meio aos seus estudos no seminário. Mas tudo isso não o impediu de emitir os votos religiosos e conseguir brilhantemente o doutorado em teologia. João Batista foi encarregado de cuidar da educação dos jovens e percebeu logo que os professores eram mal preparados e pouco estimulados. Entendeu então que deveria agir. O ensino devia ser uma missão e os alunos mereciam professores instruídos. A partir daí, estudou os melhores métodos adotados nas escolas, alugou uma casa e foi morar com seus professores, os instruindo pessoalmente. Após quase 10 anos, fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs,
O instituto era completamente composto por professores masculinos que permaneceram leigos para que fossem capazes de instruir não apenas na fé, mas também no conhecimento e na profissão. Com esses professores, João conseguiu organizar cursos noturnos e dominicais para jovens trabalhadores e inventou o ensino ancestral do moderno curso técnico, comercial e profissional. A santidade está em fazer do mundo um lugar melhor, que assim como São João, possamos utilizar dos talentos que Deus nos dá para transformar a nossa sociedade. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Muito bem. Depois de conhecer a vida desse grande santo, um tanto desconhecido, que é São João Batista de La Salle, fica uma pergunta muito forte para nós. O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus colocou em nossas mãos? Esse sacerdote poderia ter vivido uma vida confortável, cuidando apenas de si, mas escolheu se gastar pelos outros e mais do que isso. Entendeu que educar não é apenas transmitir conhecimento, é tocar o coração, é formar pessoas, é mudar o rumo de uma vida. Eu agradeço muito a Deus por cada professor, cada educador que eu tive, desde a pré-escola até o ensino superior, passando pelas faculdades de filosofia e teologia. Educar é transformar vidas, e a educação é justamente o futuro da nação, o futuro da sociedade. São João Batista de La Salle, no estado de vida em que Deus colocou como sacerdote, sempre buscou não ser apenas um sacerdote que fazia as coisas pela tabela. Existem pais e pais, mães e mães, padres e padres, profissionais e profissionais. Eu tive um professor na faculdade, um excelente padre biblista, que me dizia: uma pessoa que se deixa levar por uma tabela de obrigações é uma pessoa um tanto medíocre. Se a gente faz apenas o básico, aquilo que nos é confiado, nós nos tornamos pessoas pequenas. Nós nos somos pessoas de mente pequena, de cabeça pequena e de visão pequena. O Filho de Deus, ele sempre coloca em prática aquilo que está escrito em Mateus 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor nos chamou, a partir do nosso batismo, a darmos sabor àquilo que é insosso e iluminar aquilo que está na treva. São João Batista de La Salle podia, como muitos sacerdotes, fazer apenas o básico do básico: administrar sua paróquia, celebrar os sacramentos, atender às confissões, celebrar as missas e acabou. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês: é diferente quando você percebe um padre apaixonado por aquilo que faz. Quando ele celebra a missa, não apenas porque é a obrigação dele, ele celebra a missa porque ele ama fazer o que está fazendo. E ele prepara a homilia com todo amor e coloca sentido em cada linha que lê do missal. É diferente quando você conhece um pai e uma mãe que amam a sua vocação, que são pais e mães de dentro para fora, realmente uma vocação abraçada. Um pai que cuida, um pai que dá atenção, um pai que vai cuidar do filho nos mínimos detalhes, que vai se desdobrar, uma mãe que cuida do filho nos mínimos detalhes. Eu agradeço também muito a Deus pelos pais que eu tive e conheço tanta gente boa nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, que são pais e mães de coração, que não apenas colocam no mundo. Eu cresci escutando uma frase que dizia bem assim: colocar no mundo é fácil. Agora, ser pai e ser mãe não é apenas colocar no mundo. Ser pai e ser mãe é dar caráter, é ensinar, é educar. São João Batista de La Salle foi alguém que fez a diferença. Na vocação que Deus lhe deu, ele não ficou apenas no básico, mas avançou para águas mais profundas, como pede Jesus à sua igreja no Evangelho de hoje. Hoje fica para nós essa reflexão: que tipo de pessoas nós estamos sendo no lugar onde Deus nos colocou? São João Batista de La Salle quis fazer a diferença justamente nas escolas, ao perceber que o ser humano muda, não apenas quando ele é coagido ou obrigado a nada. O ser humano só muda quando ele se sente amado e cuidado. E assim, a educação também é uma forma de amor, também é uma forma de cuidar. Eu tive bons professores que não apenas ensinavam o conteúdo, mas formavam seres humanos, formavam caráteres. E hoje, nos lugares onde Deus nos colocou, na sua profissão, na sua vocação de pai e mãe, na minha vocação de padre, na sua vocação de religiosa, nós temos buscado transformar as vidas que estão ao nosso redor
colocando em prática, multiplicando os talentos que Deus nos confiou, Madre Teresa de Calcutá dizia: não devemos permitir que uma pessoa saia da nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. As pessoas que conosco têm convivido no dia a dia, têm saído da nossa presença, temperadas pelo sal que dá gosto e iluminadas pela luz de Cristo que vive em nós. O Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha: brilhe diante dos homens a vossa luz, para que, vendo eles as vossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Quem olha para a sua vida, glorifica a Deus por ela, porque vê Jesus em você, como São João Batista de La Salle, que soube transformar a sociedade em que vivia, através do ensinamento, através dos professores, através da estrutura escolar, fundando os irmãos das escolas cristãs. Também nós, nos lugares onde Deus nos colocou, usemos os dons que Ele nos deu, não só para nós, mas para transformar a vida dos outros. Como é bonito quando a gente olha para trás e a gente agradece a Deus pelas pessoas boas que passaram pela nossa vida e nos mudaram. Uma professora que eu tive dizia: as pessoas que marcam a nossa vida são aquelas que nos disciplinam, são as pessoas que nos ensinam coisas que nos fazem mudar. Quantos de nós temos professores, catequistas, padres que nos disciplinaram, que nos ensinaram as coisas certas. Eu testemunhava na Quinta-feira Santa, celebrando a missa da Ceia do Senhor, celebrando a missa do dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, que, com todo respeito aos padres mais animados, mas o padre que despertou a minha vocação foi um sacerdote rígido e muito sério, que educava e catequizava pelo amor dele à doutrina, pela riqueza das homilias, pela força da pregação dele e pela maneira como ele celebrava a liturgia, né? Eu fui atraído à vocação justamente pelas duas leis da igreja, a lei da oração e a lei da fé. E assim, muitas pessoas que passaram pela minha vida marcaram disciplinando, ensinando. Hoje você também olhe para trás, agradeça a Deus pelos seus catequistas, pelos seus professores, pelos seus pais. Agora aquilo que recebemos tem que ser passado adiante. Busque também marcar a vida dos outros através do bom uso dos dons que Deus te deu. Não permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Faça a diferença, como São João Batista de La Salle fez no lugar onde Deus nos colocou. São João Batista de La Salle, rogai por nós. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Me agrada a Deus em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Pois bem, agora é o momento do benfeitor. Você é convidado mais uma vez a tornar-se um protagonista da evangelização através do programa Conta Comigo, fazendo parte da família Juntos da Rede Vida. O nosso programa é mantido no ar integralmente graças à generosidade de tantas pessoas boas que Deus coloca na nossa vida e que, vendo a obra de evangelização feita aqui a cada madrugada, querem também colocar os seus bens materiais, a sua ajuda significativa também para fazer com que o nosso programa continue sendo um instrumento de Cristo para tantas vidas. Ser um benfeitor, ser um membro da família Juntos da Rede Vida, possibilita isso, que o nosso programa, continuando no ar, possa ser mensageiro de paz, de esperança, de paciência, de tranquilidade, da paz do ressuscitado a tanta gente que nos acompanha a cada madrugada. A sua ajuda pode fazer a diferença, porque o programa ficando no ar, você pode estar ajudando uma vida que está no desespero e na tristeza a ser consolada pela voz de Cristo na madrugada, quando a pessoa sintoniza aqui na Rede Vida e acompanha o Conta Comigo. Faça o seu cadastro, torne-se um benfeitor e seja também instrumento eficaz nas mãos de Deus, como São João Batista de La Salle foi na sua época. Ligue para o nosso 0800 545 5900 e faça já o seu cadastro. Ao fazer o seu cadastro, você passará a receber na sua casa a nossa cartinha do benfeitor.
nesse mês de abril, com o tema da Divina Misericórdia, visto que é a grande devoção que celebramos esse mês, no segundo domingo da Páscoa, a pedido de Jesus a Santa Faustina Kowalska. Dentro da nossa cartinha vai também a oração devocional do mês. Esse mês é uma oração a Jesus misericordioso. Vai também uma mensagem carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides. A cartinha vai no seu nome e ela segue também com o nosso boleto, confeccionado aqui com os seus dados. Não perca tempo. Ligue para a nossa central de atendimento, faça o seu cadastro e torne-se você também um instrumento eficaz do Espírito Santo na vida de tanta gente boa, na vida de tantas pessoas. Mande para mim também a sua oração, a sua intenção, tá? Eu estou aqui para rezar com você e por você. E claro, eu lembro também, quem quiser fazer a sua doação através do QR Code que aparece na tela, fique à vontade, basta abrir o seu celular, o aplicativo do seu banco, fazer a leitura do QR Code com o aplicativo do banco, vai aparecer a sigla do Embrac e você digita já o valor que você quer nos ajudar de forma simples, rápida, prática e segura, tá bom? Deus abençoe a todos vocês que fazem parte da família dos benfeitores e multiplique cada vez mais os seus bens materiais e as bênçãos que Ele derrama na sua vida. Quero apresentar aqui a Nossa Senhora de Guadalupe, nossa querida mãe padroeira, algumas intenções que chegaram aqui para nós no Conta Comigo. A Maria Terezinha dos Reis de Campinas, que pede pela sua saúde. A Raimunda Ribeiro de Matos e a Ondina dos Santos Panzar de Cruzios de Canela, Rio Grande do Sul, ambas pedem pela saúde. O Felipe Santos, do Rio de Janeiro, pede por cura e libertação. E o João Gabriel, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pede por sua família. Esses nomes e o seu nome, suas preces, suas intenções nesta madrugada, quero apresentar diante de Deus. Seja você que me acompanha agora a 1h da manhã, você que verá o reprise, você que acompanhará durante o dia a gravação que fica no YouTube, enfim, oração ela ultrapassa a barreira do tempo. Então, as orações e as intenções de cada pessoa que vai acompanhar esse Conta Comigo especial na Páscoa, quero colocar tudo isso aqui debaixo da intercessão de Nossa Senhora, nossa querida mãe, ela que representa a fé da igreja no Sábado Santo, em que ninguém acreditava mais em nada, Nossa Senhora nunca deixou de crer. No Sábado Santo, a Virgem Maria sempre teve a fé acesa no seu coração. Então ela interceda por cada um de vocês, por cada pessoa que também talvez esteja passando pelo seu Sábado Santo, um dia em que o silêncio reina, Deus parece distante, que Nossa Senhora possa interceder por cada um de vocês e lhes dar a certeza de que a fé vence tudo. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Pois bem, chegamos ao fim do nosso Conta Comigo de hoje, em que nós olhamos Jesus que vai visitar Pedro numa experiência de fracasso para lhe retomar a fé e ressuscitar no seu coração também a esperança. Sintamo-nos, portanto, hoje todos nós visitados por Jesus, que não tem vergonha de nós, que visita também o nosso fracasso para nos mostrar que Ele não desiste de nós em momento algum da nossa vida. Termino então o nosso Conta Comigo de hoje, rezando a nossa oração tão bonita a Nossa Senhora de Guadalupe. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, fique com Deus, que a paz do Senhor ressuscitado te visite neste dia e eu te aguardo amanhã, 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tenha um dia abençoadíssimo, obrigado pela sua companhia e até já. Até mais. Mãe de Deus em minha eu me consagro a ti.